perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton... numérica. Na aula de hoje, o professor Nilson Machado continua a explicação sobre projetos e planejamento para docentes. Ele fala sobre os eixos fundamentais de aprendizado e as possíveis relações que o professor pode fazer entre matérias do mesmo ano. Vamos então à aula do curso de Tópicos de Epistemologia e Didática. Vamos agora conversar sobre a inteligência, quer dizer, nós estamos subindo naquele paralelepípedo da primeira aula, subindo, não é? Dos dados brutos para a informação, não é? Que é mais que o dado, para o conhecimento, que é mais do que a informação, e agora, aqui no pico, para a inteligência, a noção de inteligência, que é o pico aí da pirâmide, né? A parte de cima. No mesmo sentido, vamos ver, pensar imagens, modos de pensar sobre a inteligência, não é? Vertentes teóricas para se pensar sobre a inteligência, um cenário mais histórico e as perspectivas hoje, perspectivas atuais. Olha, é quase inevitável, quando a gente começa a falar de inteligência, pensar nessa perspectiva assim de medida, né? Inteligência como algo que se mede, não é? Isso vai e vem, vai e vem. Às vezes parece que isso acabou, né? Ninguém pensa mais assim, aí retorna e retorna forte. A gente está vivendo um retorno forte dessa ideia de medida, vivendo agora, não é? Ultimamente. Por exemplo, a gente está vivendo quando vê, ouve, lê essa expressão TRI, associada ao exame do Enem, ao SAEB, TRI. Já ouviram falar dessa sigla? Não se refere ao tricampeonato do Santos, assim, não é isso. O Santos é tricampeão da Libertadores, mas não é isso, não, a TRI, né? Por mais que pareça. É a teoria da resposta ao item. É uma super teoria matematicamente sofisticada para se aplicar às provas, a arquitetura das provas e a correção das provas, né? A chegar aos resultados, a avaliação dos resultados, com a intenção de que agora eu meço direitinho o que é que os alunos sabem, né? TRI tem uma série de características assim bem sofisticadas e tudo matematicamente, né? E uns pressupostos epistemológicos sobre os quais se fala muito pouco e que são os pés de barro daquele ídolo enorme, né, que é a TRI, que representa essa intenção de medir, a intenção de se pensar a inteligência, né, como algo que se mede. Porque mede o conhecimento, né, a intenção da medida do conhecimento, mas o conhecimento para as pessoas, né, as pessoas com seus projetos, e aí a intenção da medida. Bom, na história, essa intenção da medida, não é, pode ser associada diretamente, antes da TRI, que a TRI é de hoje, né, ao QI, a questão do QI. Né? De quando é o QI? Do início assim, do século XX, bem início, 1907, né? Início do século XX, quociente de inteligência. Né? E que pessoa vocês veem mais diretamente associada ao QI? Binet, Alfred Binet, francês, né? Binet, gente finíssima, não era nenhum troglodita que só pensava em medida, nada disso, né? Então, o que os testes de inteligência
aquilo em que eles se transformaram não era a intenção original do Binet. Vamos falar rapidamente sobre isso daí, mas o Binet, ele era um funcionário, assim, um professor, uma pessoa trabalhando para o que seria o Ministério da Educação na França, e preocupado com defasagem, alunos que deviam estar fazendo coisas, certas classes de tarefa, né, que na França há uma organização escolar por idade, classe de 13 anos, de 14 anos, de 15 anos, em vez de quinta série, sexta série, sétima série, as classes pela idade. E os alunos mudam de classe tão naturalmente como mudam de idade, né? Passam da classe dos 13 anos para a classe dos 14 anos. Mas é claro que há os problemas, há o que é esperado de um aluno com 13 anos. E aí ele não faz, ele é retido, né? Então, essa defasagem de um aluno estar com uma idade diferente da idade cronológica, né? Então, o Binet criou umas tarefas de referência para essas idades, para poder cuidar dos que estavam ficando retidos, né? Para poder fazer eles retomarem a classe da sua idade. E, na verdade, o que ele criou não foi a DI, o QI, mas foi o DI. O DI no início, quer dizer, era uma diferença. Ele dizia, essa criança está defasada há 1 ano, então era 1 ano o DI, né? Ou está defasada há 2 anos, ela tem 13, mas está fazendo o que é esperado de 11, de uma pessoa de 11, de uma criança de 11, né? E ele criou, assim, testes para aferir essa defasagem e meios para poder suprir alimentar essa criança e ela voltar para o ritmo dela e a idade normal, tá certo? Bom, isso é início do século XX. Ocorre que esses testes de Binet, eles foram transportados para os Estados Unidos e houve a Primeira Guerra Mundial, Guerra de 14, né? E na Primeira Guerra houve problemas que nunca tinham ocorrido antes por exemplo, se receber 200 mil soldados e pessoas para serem soldados e alocar em diferentes funções, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, pegaram os testes como os do Binet para poder ver em adulto, que nunca foi a intenção do Binet, adulto, né? Aplicar aqueles testes para ver mais ou menos, não, esse daqui põe na cozinha, esses aqui põe para fazer isso, para fazer aquilo, porque era uma grande quantidade. Para hoje até uma quantidade pequena, mas na época, tipo 200 mil soldados, né? Como administrar isso? E o Binet fazia os testes dele para os alunos lá da escola, 30, 40, 100 alunos, essas coisinhas assim, né? E isso foi tirado do contexto e trazido para os Estados Unidos e depois da guerra, na década de 20, virou uma febre. Testes, testes, testes. Vocês veem aí na biblioteca livros sobre psicometria, com esse rótulo, psicometria, né? Medida da inteligência aí, né? Aqui na biblioteca, e livros assim que dá vontade de chorar. Mas são livros, estão aí, né? Por exemplo, livros com tabelas do teste de QI, que passou a se chamar QI, por quê? Porque uma defasagem de 2 anos numa criança de 7, 9 anos é diferente de uma defasagem de 2 anos quando se tem 18 ou 20 anos. Então, alguém aí preocupado com a matemática da questão disse, olha, não é bem a diferença que interessa, mas é o quociente, né? Eu vou ver assim a idade cronológica, a idade mental, o que ele mostra que sabe fazer, e a idade cronológica, e dividir, não subtrair. Tá certo? E aí que o quociente da inteligência dá 100 quando a idade coincide, né? A mental, a cronológica, aí dá 100. Se dá mais do que 100, é porque a pessoa está fazendo mais do que o que é esperado, né? E se dá menos do que 100, é uma porcentagem, né? Está fazendo menos do que o esperado. Tá certo? Então, há livros de psicometria dessa época e que tem tabelas, faz o teste, aplica às pessoas e diz assim, essa pessoa tem QI 70, então ela só pode exercer esse tipo de função, né? Barbeiro, não sei o quê. Pô, se bem que pôr o pescoço num barbeiro de QI 70, né? Quem acredita nisso deve ser delicado,
né? Por o pescoço lá com o cara, né? Bom, mas quem acredita? E aí, profissões que podem ser exercidas dependendo do QI. Ora, isso é um desvirtuamento total da intenção do Binet. Mas isso prevaleceu, né? A psicometria e essa utilização dos testes para adultos, não é? E associado assim à ocupação e tudo mais. É um desvirtuamento do pensamento do Binet, né? O QI, que era escolar, para pequenos grupos, pensava em criança, era uma diferença, né? Era outra coisa. Toda vez que está voltando isso, essa intenção da medida, isso volta associado a algum assim, intelectual, alguém que está pensando na perspectiva biológica, né? Em 93, 94, teve a Curva do Sino, foi um livro que chamou muita atenção. E a Curva do Sino era o título de um livro, né? Que voltava a falar que por que os asiáticos eram mais inteligentes do que não sei o quê, né? E por que classificando por raças e tudo, né? Sempre volta nessa perspectiva biológica, né? Bom, agora, se não é uma medida, né? Então, como é que é a inteligência, né? Quer dizer, se não é uma coisa assim que se mede, então, como é que é, né? Então, é muito antiga também, na década de 30, a ideia de multiplicidade de fatores. A ideia de multiplicidade de fatores que compõem a inteligência, né? Essa ideia de inteligência múltipla, esse rótulo, essa expressão inteligência múltipla, é associada ao Gardner, né? De 1983 para cá. O primeiro livro do Gardner com o título Inteligência Múltipla é de 83, né? 30 anos já vai fazer, né? Mas muito antes dele, na década de 30 e tudo, já havia essa consciência de que, para falar de inteligência, eu tinha que estar falando de múltiplos fatores. Por exemplo, em 1938, não é? Thurston, que era um psicólogo, né? Já tinha fixado, assim, ou pensado na inteligência a partir de 7, exatamente o mesmo número que é associado modernamente a Gardner, né? 7 fatores que caracterizariam isso que se chama a inteligência de uma pessoa, né? O Thurston, isso em 38. E quais seriam esses 7 fatores? Então, ele diz assim, a inteligência, assim, na escrita, né? Na linguagem escrita, assim, na numérica, capacidade de pensar, assim, com números, né? A espacial, de visão espacial, né? Como componentes de um espectro. Então, falar da inteligência era falar de um espectro, assim, de competências, né? A memória era outra coisa olhada como um fator, assim, independente, né? A percepção, capacidade de percepção sensorial, não é? O raciocínio lógico, a capacidade de raciocínio lógico e a fluência verbal. A escrita era uma coisa, a fluência verbal era outra. É uma mistura danada nesses fatores, mas eram os 7 fatores do Thurston, né? As 7 dimensões, assim, da inteligência. Eu estou falando nisso porque troca o 3 pelo 8 e em 83 o Gardner escreve o livro, a Teoria das Inteligências Múltiplas, e parece que é uma grande novidade, né? Tá certo? E na verdade, o Gardner traz um grande insight, que eu vou destacar. Mas o grande insight do Gardner não é a multiplicidade. A multiplicidade já tinha muito antes. Essa ideia de que a inteligência não é uma grandeza unidimensional que eu vou lá, meço e digo, mede tanto. Não é? Sair dessa unidimensionalidade.
Depois do Thurston, esse era chamado as 7 PMAs. PMAs, ó. 7 PMA era a sigla em inglês da habilidades mentais primárias. Não é? Habilidades mentais primárias, né? As 7 PMAs do Thurston eram essas 7. O Guilford, aí a gente já está em 1956, por exemplo, né? Guilford, 1956, ele estica essas 7 para 120. 120. 120 não foi de um em uma, né? Ele pega 3 categorias, numa categoria tem 6 tipos, noutra tem 5 tipos, noutra tem 4 tipos. E combinando as 3 categorias dá 6 vezes 5 vezes 4, não é? Porque você pode ter um dessa e um dessa, né? Aí ele chegou a 120 tipos, tá certo? De pessoas, não é? 120 tipos padrão assim de espectro de pessoas, né? Então, essa questão da multiplicidade é uma coisa antiga, né? Bom, de que a inteligência não é assim uma fita métrica, né? Uma coisa que se mede com uma fita métrica, né? Como foi assim corrompida a ideia do Binet e se transformou. Os testes de QI viraram isso, né? De ver QI 110, 120, 90, 75, né? Como se estivesse medindo uma dimensão, né? Bom, aí chega o Gardner em 83 e dá uma grande contribuição a essa discussão sobre o que é a inteligência, né? E em 1983, Gardner, que precisa dizer assim, era o Howard, né? Porque principalmente o pessoal de matemática conhece muito um Martin Gardner, que é um autor que escreve muitos textos de divulgação de matemática, né? Não é o Martin, é o Howard Gardner, de Harvard, e ele escreve um livro que chama, o título do livro é Estruturas da Mente. Estruturas da Mente, né? O título, assim, em 83. E o subtítulo é a teoria das inteligências múltiplas. Então, a inteligência múltipla aparece como subtítulo. Né? A teoria das inteligências múltiplas. Isso é um livro de 1983. Esse livro não arrebentou, não foi assim uma coisa estrondosa, né? Foi um livro. Aí, 10 anos depois, em 93, saiu esse. Em 1993, saiu um livro cujo título é Múltipla Inteligência. Esse livro de 93, ele pretende ser um balanço, na linguagem do autor, né? O subtítulo é A Teoria na Prática. E ele pretende ser um balanço de 10 anos da ideia dele, né? Da ideia de 83. Aí é que houve nesse balanço, porque ele responde aqui a tudo que é objeção, crítica e tudo. Esse livro tem muitas perguntas, respostas, mas por que não isso? Aí ele responde, né? Aí que deu uma avivada nessa... O Gardner aparece como inteligências múltiplas, de 93 para cá. Aqui no Brasil, os 2 livros do Gardner, o de 83 e o de 93,
saíram ambos em 94. 1994, pela ArtMed, saíram os dois. E nos dois, só a cor da capa é diferente, né? Porque o que chama atenção na capa é inteligências múltiplas. Porque a estrutura da mente está bem pequenininho e é a teoria das inteligências múltiplas. E o de 10 anos depois é a inteligências múltiplas, né? Então, os dois foram publicados aqui entre nós, assim, em 94, tá certo? E a ideia interessante do Gardner é uma coisa valiosa, né? Uma coisa respeitável, mas a ideia interessante, naturalmente, não é a multiplicidade, que é uma coisa velha. A ideia interessante é a seguinte, ó, o Gardner pensa, não é, a inteligência, assim, como, vamos dizer, uma lista assim de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inteligências, vai? Não é? A inteligência como uma composição, mas uma composição assim, como uma pizza com 7 pedaços aí, mas 7 dimensões da inteligência, não é? E quais são essas 7 dimensões para ele? A partir delas a gente vê a originalidade da ideia do Gardner, né? Mas ele pensa tudo a partir de 7, ele diz, olha, a inteligência lógico-matemática e a linguística. A linguística e a lógico-matemática, né? Essa capacidade de expressão linguística, a capacidade de raciocínio lógico, são 2 dimensões importantes da inteligência. O Thurston já tinha dito, o Guilford também, porque você pode encontrar aqui o que é escrita, né? Numérica, não é? Verbal, raciocínio, está dito de outra forma, mas ele fala o lógico-matemático. E ele critica a escola americana, ele é americano, né, de Harvard, e ele critica dizendo isso é supervalorizado na escola. Quem se dá mal nessas 2, se dá mal na escola. E, na verdade, precisava se pensar a pessoa inteira. Está aí o grande insight. É preciso pensar a pessoa inteira. Está aí a grande sacada do Gardner, né? É abdicar completamente, esse é o grande valor do insight do Gardner, abdicar completamente da intenção da medida, né? É esse o valor, não a multiplicidade. E ele diz assim, 2 espectros, né? Tem o espectro da Sandra, né? Tem o da Vera, são diferentes. A diferença é a regra. E não dá para eu tentar medir a Sandra com o espectro da Vera ou vice-versa. 2 espectros pessoais são sempre incomensuráveis. Incomensurável, quer dizer, não dá para medir um tomando o outro como padrão. Tá certo? Isso é uma ideia e tanto, né? Detalhe é se são 7, 8, 9, 10, né? Mesmo porque essas dimensões já estavam presentes antes. Mas quais são as outras dimensões do espectro do Gardner? As outras dimensões, assim. A corporal sinestésica e a espacial, a capacidade de percepção espacial, era outra. Tá certo? Tá aí. Se eu for pensar na percepção, né? Tá certo? Tá aí. Agora, que mais? O Gardner coloca aí, e essa é uma novidade, a capacidade, assim, de estabelecer relações interpessoais e a intrapessoal. Intra e inter, quer dizer, isso como uma competência a ser desenvolvida, não é? Estar bem consigo é o intrapessoal, estar bem
com os outros, o interpessoal. E cadê a novidade? Você podia ver isso antes, no que estava aí antes, mas indiretamente. Agora, a grande novidade é você colocar isso no mesmo pé em que você coloca o lógico-matemático ou o linguístico, não é? Então, deficiente, na visão do Gardner, deficiente é quem é ruim de matemática, é ruim, né, de expressão oral, tá certo? Mas também é quem é um grosso na relação com os outros, ou quem é um que vive, né, vive na fossa e não sei o quê, está de mal consigo mesmo. Tudo isso é deficiência. E a incomensurabilidade dos espectros, a ideia é assim, todos somos competentes, todos somos deficientes. Precisa ver em quê, né? A gente tem deficiência aqui, o outro tem deficiência acolá, e cada um vale pela totalidade do espectro de competências que é. E não ficar olhando topicamente uma competência ou outra isoladamente, né? Em psicologia, são notáveis os casos dos chamados idiots savants, idiotas sábios. É uma nomenclatura, não é, da psicologia. O idiota sábio é aquele cara, por exemplo, que faz conta de matemática de cabeça, números de 50 algarismos por um segundo, faz, só que isso não quer dizer grandes coisas, isso é uma coisa tópica, localizada, ele sabe fazer aquilo, ele nem tem consciência de como faz, e isso não quer dizer que ele é uma boa pessoa, né? Nem que se relaciona bem com os outros, não quer dizer nada além disso, né? Então, essas são as competências e falta uma. Qual é a outra que ele põe aqui? É a inteligência musical, a capacidade para a música, né? Para apreciar e assim vivenciar, sentir, perceber música. A musical é colocada aí. Tem muita gente que critica. No livro ele responde, no livro daqui, né? Criticam dizendo assim, mas não seria uma inteligência assim artística de um modo geral, porque musical. E ele defende aqui com unhas e dentes, nesse segundo livro, né? Quem vai entrar na porta do Gardner, o segundo livro é mais interessante que o primeiro, porque ele já vai respondendo as dúvidas aí, né? E ele diz, não, em todas as épocas, culturas, é a música que tem uma coisa especial. Ontem teve a abertura aí dessa Semana de Educação e teve um coral de crianças aí que cantou e, olha, não houve quem não se emocionasse ao ouvir Você estava aí? Ao ouvir o coral cantar de manhã, né? Na abertura de manhã, né? E a expressão musical o Gardner defende com unhas e dentes e eu estou com ele nessa. É uma forma básica de expressão, né? Tanto quanto a língua, a matemática, o corpo, né? Mas essa expressão musical. Bom, então essas são as 7 inteligências na perspectiva do Gardner, mas há novidades em relação às classificações anteriores, obviamente, mas a multiplicidade não é o que é novo, mas o que é novo é a pretensão do espectro, né? De se pensar uma pessoa como esse espectro complexo. Não dá para eu ficar fazendo exercício para desenvolver especialmente isso ou especialmente isso. Isso aí é tudo integrado. Já saíram trocentos livros, às vezes do mesmo autor, sobre um livro inteiro sobre como desenvolver, né, atividades para desenvolver a inteligência corporal, outro a inteligência musical, outro a inteligência assim, assado. Está cheio de livro por aí, né? Já passou um pouco a febre, mas isso foi uma febre, né? E, no entanto, nada mais contra a ideia fundamental do Gardner, que é a do espectro inteiro e de a pessoa ser esse espectro inteiro, né? E valer, e agir, e atuar e tudo em função da totalidade do espectro. O Jung tem uma classificação desse tipo, né? Muito interessante, que é assim, ele pensa uma pessoa a partir de 2 eixos só, né? Quais são os eixos? Assim, pensamento, sentimento, como se fosse razão e sentimento, né? O racional e o sentimento, né? E aqui a sensação e aqui a intuição. Sensação e a intuição. A sensação como o que vem diretamente pelos órgãos do sentido. Eu apreendo pelos órgãos do sentido.
E a intuição, o que é meio Gestalt, eu não sei como explicar, mas eu sinto que esse cara não presta, né? Não me pergunta por quê, mas eu sinto que isso aqui é um vigarista, né? Essa intuição. E aí ele examina pessoas que são centradas ou concentradas no racional e escondem o sentimento fica na sombra, não é? Ou pessoas que são absolutamente assim, experimentais e a intuição é abafada, ou pessoas assim e que abafam o outro lado, enfim, né? Ele diz a escola, por exemplo, privilegia isso, diz o Jung, a escola privilegia isso, o experimental e o racional, não é? Então, o sentimento e a intuição não tem muito valor na escola, né? Mas o Jung nunca quis classificar as pessoas em 4 tipos. Nunca. Não era essa a intenção. Era mostrar os elementos, assim, enquadrar ali, não é? E ver que quando a gente esconde o sentimento, né? Aquilo fica uma sombra da gente, mas em cada um há o pensamento e o sentimento, né? Quando a gente descrê da intuição, bom, é uma coisa sua, você não se deixa, né, seduzir por uma coisa que você intui, você quer o São Tomé, o ver para crer, né? Tá certo? Mas ele não tinha, então, a intenção de dividir as pessoas em 4 tipos, né? Como Gardner não tinha de dividir as pessoas em 7 tipos, mas em mostrar esse espectro inteiro. Bom, sobre o Gardner, eu ainda queria falar uma coisinha, que é o seguinte, ó. Quando ele defende, por exemplo, o referencial dele nesse livro, né? Alguém pergunta para ele, e ele responde aí, mas não haveria uma inteligência assim, moral, relacionada com os valores, ética, né? Não seria uma forma de, assim, inicial de manifestação de competência? E ele diz não. Ele diz, olha, as questões morais, as questões relativas a valores, expressão do Gardner no livro, está sublinhado lá, se dão no eixo, ele fala eixo, intrapessoal, interpessoal. É quando eu quero estar bem comigo, mas sem precisar pisar no pescoço do outro, é nessa coisa que ocorrem as questões relativas a valores, não é? Tolerância, integridade, tudo, o estar bem consigo, estar bem com os outros. Mas aí ele fala de eixo, interpessoal, intrapessoal. Opa, aí eu liguei uma luzinha vermelha, né? Eixo, tá bom. Quando ele critica a escola americana, ele critica porque diz a escola americana está centrada no eixo. Eixo, outra vez ele fala de eixo linguístico, lógico, matemático. Eixo. Opa, eixo, né? É eixo. Outro eixo. Então, ele vinculou ali 4 dessas inteligências, né? Como se tivesse num eixo, uma para lá, outra para cá. Tá certo? Interessante, né? A ligação entre o corporal e o espacial é muito natural também, né? Por exemplo, quando ele fala da inteligência corporal, ele fala do artista, do ator, no teatro, né? A representação com o corpo, a linguagem do corpo e tudo. E isso pressupõe, obviamente, uma percepção do espaço, senão você vai tropeçar nas próprias pernas, vai virar uma centopeia paralítica lá, se você não vai ser um bom ator se você não, né? Então, é claro que essa percepção espacial também se associa ao arquiteto, aquele que projeta espaços e tudo. Mas há uma relação entre o corporal, não é? E o espacial. Afinal, a educação física inteirinha se caracteriza como assim, o movimento, o estudo do movimento humano, né? O movimento no espaço, né? Do corpo humano. O fato que me incomodou foi o seguinte, olha, ficaram 3 pares ali e ficou uma solteira. A musical ficou solteira, eu não gostei disso, né? Tudo bem casadinha é melhor. Então, a musical solteira me incomodou. Nessa época, em 94, né, 95, eu tinha uma orientanda no mestrado, perdidíssima, né? Porque começou por um lado e aí
prazo acabando e não saía. E aí, ela era professora de 1ª a 4ª série, né? E aí eu falei, prazos e tudo, vamos investir nisso, seguinte, olha, vai buscar nos materiais aí das tuas crianças, na escola e tudo, né? Um parceiro básico, mais básico, né? Que seja uma forma de manifestação de inteligência, de competência da criança, começando mesmo, né? Que não esteja nesse espectro e que seja, enfim, pensa aí, o que está faltando nesse espectro? Vocês aqui fazendo um exercício de cabeça, né? O que é uma forma de manifestação de competência infantil? Criança bem pequenininha e que não está ali naquele espectro. Hã? O lúdico, mas pode ser enquadrado aí. Mas sabe, o desenho, gente. A criança se expressa por meio de um desenho muito antes de escrever ou de usar números, né? O pictórico para a criança é fundamental. Então, propusemos, né, um casamento do musical com o que seria uma 8ª forma básica de manifestação de competência, que seria o pictórico. E aí, o espectro do Gardner, né, ficaria assim, ó, espectro do Gardner, né? Então, vamos dizer, o intrapessoal, o interpessoal, um eixo que ele mesmo chama de eixo, né? Outro eixo que ele mesmo chama de eixo aí, né? É assim o linguístico e o lógico-matemático. Outro eixo, critica a escola americana por privilegiar esse eixo, né? Outro eixo, assim, o corporal sinestésico, né? Dos movimentos do corpo, e o espacial, não é? E outro eixo que seria o musical que ele propõe e o desenho, o pictórico, não é? Essa capacidade de se expressar por meio do desenho, que é crucial numa pessoa quando ela é criança e depois se esquece. Só se volta a considerar isso importante quando a pessoa pira, não é? Fica doido aí para você ver se não vão mandar você desenhar. Vão mandar você desenhar, né? Você vai para um analista e ele vai chegar aqui e diz, desenha aqui a sua família. Aí você desenha, né? O pai desse tamanho, a mãe pequenininha, aí o analista vai dizer, o pai é um opressor, né? O pai é um opressor. E começa essas interpretações. O que você sonhou ontem? Desenha aqui. Olha o que ele anda sonhando e não sei o quê. Quer dizer, isso é uma forma importante de manifestação para todo mundo, o desenho, não é? O pictórico, anterior a muitas outras formas mais sofisticadas, não é? E aí a gente propôs no trabalho dela, no nosso livro de epistemologia, está aí em 94, né? Depois na dissertação dela, e quando o Gardner veio aí em 96, a gente conversou um pouco, mas ele não deu bola. Como eu falei de início, não se trata de você ver se são 6, 7, 8, isso é irrelevante. Mas o que nos levou, me levou e depois eu seduzi a Kátia, né, para ir por aí, a pensar nisso, foi um episódio, também eu descrevo acho que no livro Epistemologia e Didática, mas foi um episódio de mídia, deu mídia aí, jornal, Folha, o Fantástico, a revista Time. Foi um episódio que ocorreu em 94, setembro, uma coisa assim. Um episódio, 93, eu tenho esses recortes em casa, e se eu não me engano eu cito no livro. Mas assim, um chinês com 26 anos, foto, apareceu no Fantástico e tudo, síndrome de Down. Sabe? Um chinês com síndrome de Down, 26 anos. Não sabe escrever, só conta até 5, deficiente, síndrome de Down, né? Só que como que era a família dele? Ele era assim, tinha uma irmã, pai, a mãe e uma irmã.
O pai, um compositor de música erudita. A mãe, uma cantora lírica, a pianista, e a irmã, uma cantora lírica, ou vice-versa. Todo o ambiente em casa, só música, 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 música. O pai compondo, a mãe cantando, a filha tocando piano, e o síndrome de Down, ninguém dava bola para ele. Ele viveu até os 26 anos tratado como se fosse um coitado, né? Só que o pai no piano, a mãe cantando, a irmã, sei lá, e ele no chão da casa desenhando, fazendo uns desenhinhos, pintando, desenhando uns desenhinhos. Nunca ninguém deu bola para aquilo. Com 26 anos, alguém parou para prestar atenção no que ele desenhava, né? Isso deu, estou falando, deu mídia, fantástico e tudo, né? Alguém parou para olhar o que ele desenhava e associou o desenho dele às músicas que o pai estava tocando lá no piano. O cara estava tocando uma música clássica, o Rito da Primavera, e ele estava fazendo um desenho que traduzia aquilo. Os desenhos tinham lógica, estavam associados à música que estavam cantando ou tocando, né? Quando alguém notou isso, essa relação entre o musical e o pictórico, esse carinha nasceu. Quando a matéria é feita, ele não tem mais 26 anos, ele tem 28 anos, né? E ele é um artista, a matéria é feita justamente porque ele está expondo numa galeria em Beijing, ele expõe, é um artista, um artista. Os desenhos dele passaram a ser vendidos, a circular e tudo. Quer dizer, em 2 anos, ele se reconstruiu como pessoa em torno desse eixo. Não foi em torno do eixo escolar, linguístico, lógico, matemático. Foi em torno do eixo musical, pictórico que ele se construiu. Ele continua contando pouco, só até 5, não escreve direito, mas ele passou a ser olhado de outra maneira, não é? Então, isso foi um argumento assim forte para a gente, para pensar a importância na escola desse eixo musical pictórico. E depois disso, a convicção de que isso é fundamental para a criança só cresceu em todos os sentidos. Quer dizer, ao ver ontem aí na abertura as crianças, pequenininhas, no coral, a gente vê como aquilo é significativo, né? Assim, educativo, é formativo, como aquilo não é importante na escola, não é? E como o desenho gente. O desenho como representação que é anterior aos números e anterior à própria linguagem escrita, não é? O fazer desenho, tá certo? Tudo está misturado. Mas o trabalho dessa minha orientanda, que saiu no livro, foi o seguinte: como organizar atividades. Ela era professora da escola básica, mas fez assim: como organizar atividades de matemática que desenvolvam, né, o pictórico, o espacial, a interpessoal, a musical, a linguística, a corporal, a intrapessoal. Quer dizer, a partir daqui, irradiar, pensar em atividades, coisas para fazer, para mexer com todo o espectro, não é? Na mesma época, tinha uma menina da educação física que estava aqui, fazia disciplina, não sei o quê, da educação física. Então, ela começou a fazer um trabalho similar ao da Kátia, né? Mas a partir do corporal. Como organizar atividades a partir do corporal que fizesse isso, né? Só que, infelizmente, ela teve um problema de saúde e parou, né? Parou, ficou 2, 3 anos fora, depois voltou, e quando voltou já estava em outra. Aí ela foi fazer outra coisa, fez, mas não continuou o trabalho antigo, né? Mas, enfim, essa foi a ideia, né? Então, repito, não é o caso de dizer que está brigando porque são 8, é uma questão de ver a complementaridade dessas coisas, não é? E o argumento para o pictórico associado com o musical veio de um fato que ocorreu assim, diante da gente, um fato público, né? Essa história lá desse chinês e essa relação especial entre a música e o desenho.